Fala galera, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né galera? Pro torcedor do Tricolor do Morumbi, nem tanto assim. Porque, óbvio, empatamos em 2-2 o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil no Morumbi. Um empate com 2-2, aquele empate que tem com certeza sabor de derrota, né? Aquele empate que você pensa, esse poderíamos ter ganho o jogo. E a forma como eles empataram, né? A forma como aconteceu o jogo tem sim sabor de derrota pra gente e com certeza de vitória para o torcedor do Leão ou do Tricolor de Fortaleza, beleza? Só que a gente vai falar um pouco aqui a respeito desse jogo e é claro que houve a falha bizonha, bizarra, inadmissível do Volpi, que vem falhando constantemente. Falhou contra o Palmeiras no jogo decisivo, no primeiro jogo da Libertadores, e ontem na Copa do Brasil ele falha novamente de uma forma grosseira. Até agora eu não entendi o que aconteceu. Mas, galera, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: é claro que ele falhou e é claro que todo mundo viu a falha. Então, eu chegar aqui e falar dessa falha vai ser simplesmente corroborar com o que todo mundo viu e todo mundo sabe. Minha ideia aqui é a gente analisar o que foi o jogo. Então vamos analisar aqui o que foi o jogo, o que trouxe o Fortaleza e o que trouxe o São Paulo a campo, como eles se comportaram. Vamos tirar de lado a questão dos gols, vamos tirar de lado a questão da falha, vamos tirar de lado esses pontos que são óbvios, né? Que, óbvio, a gente vai mencionar aqui também, mas o que eu quero dizer é, vamos analisar o jogo, o que foi o jogo. Porque o jogo de futebol, embora o ápice do jogo, óbvio, seja o gol, o ápice do jogo é quem ganha, quem faz gol. Isso é óbvio, mas existem vários outros pontos que faz o time chegar ao gol, como chega o gol e como se defende de não tomar o gol do adversário. Então essa é a proposta, inclusive, do canal, e que eu quero trazer aqui é a contextualização do futebol. Não é aquele negócio do, simplesmente o time tomou empate simplesmente porque dominou o jogo, tava 2-0 e aí tomou empate porque o goleiro falhou, porque teve outra falha ali no final do jogo. E esse é um ponto, inclusive, que eu quero comentar mais pra frente aqui na nossa análise, que é o gol que a gente toma, né? Eu ouvi muita gente falar que o gol que a gente toma nos acréscimos ali tomou por causa da falha, porque se desestabilizou, porque jogou o jogo fora. E não, na verdade o gol que a gente toma nos acréscimos ali nada mais é do que uma das grandes oportunidades que o Fortaleza cria no jogo, que espaço que o São Paulo deixa o jogador livre dentro da área. A diferença é que nessa ele aproveita, nessa sai o gol. Então o torcedor ele tende, repito, né? É comum a gente lembrar dos momentos que saem os gols. Só que é muito raro a gente lembrar dos erros durante o jogo que não saem os gols. Você pode, de repente, cometer uma saída de bola bizarra durante o jogo, 2, 3, 4, 5. Se não sai o gol em nenhum, dificilmente você vai lembrar disso. Porque não tomou o gol, não teve um prejuízo maior, né? Só que o que eu quero trazer à tona aqui, e a gente vai falar sobre isso, é de que o Fortaleza chegou várias vezes, como vem acontecendo na maioria dos jogos contra o São Paulo. Aconteceu contra o Fortaleza, aconteceu contra o Grêmio, aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu, enfim, na grande maioria dos jogos do São Paulo, sobretudo no Brasileiro até aqui, e isso não é algo do acaso, não é algo que a gente pode colocar como específico desse jogo. É algo que vem acontecendo há muito tempo e não é à toa que a campanha do São Paulo no Brasileiro traduz um pouco disso. Então o São Paulo precisa sim de evolução. Vamos parar de achar que as coisas acontecem por culpa do... Historicamente a gente tem ouvido isso, a culpa é do Rodrigo Caio, que nem tá aqui, que foi pro Flamengo, a culpa é do Denis, a culpa é do Sidão, a culpa é do Jusilei, a culpa é do Maicon, que foi pro Grêmio, a culpa é do... Enfim, a gente pode fazer uma lista aí dos últimos anos de pelo menos 50 nomes que a gente pode falar que a culpa é dele, que tudo acontece por causa dele, falha dele, o que não é verdade, galera, o que não é verdade. Claro que, de repente, uma parcela da culpa é de um cara desse, uma parcela da culpa do resultado de ontem é do Volpi numa falha bizonha daquela, que não pode. A questão não é defender o cara, é que não pode falhar daquele jeito. Só que a gente também não pode fazer uma análise crua, uma análise superficial, uma análise resultadista do jogo, do ponto de vista de achar que o São Paulo perdeu, estava com o jogo ganho, foi muito superior ao Fortaleza, é muito mais time e perdeu por causa daquele detalhe ali. Antes disso, o Fortaleza não tinha feito nada no jogo, Fortaleza, enfim, o São Paulo dominou o jogo e não é verdade. Se a gente trabalha com esse tipo de análise, a gente vai errar ao achar que o São Paulo tá consistente, tá bom, tá. Inclusive eu comentei durante o jogo com a galera que me preocupava todas as jogadas que o Fortaleza chegava no gol do São Paulo, porque eram jogadas perigosas, eram jogadas que o Fortaleza chegava que, óbvio, ele não conseguiu, né, até ali o último minuto, entre aspas, né, o gol dos acréscimos do Romarinho, ele chegava com liberdade na área, impressionante, mesmo o São Paulo jogando com 3 zagueiros, mesmo o São Paulo jogando com o Luan, o Fortaleza ele chegava na nossa área, porém, ele concluía a jogada mal. Ele não conseguia ser eficiente nessa finalização da jogada. E aí isso pode criar uma falsa sensação de que pelo fato de não ter tomado o gol até ali, até a falha ou até os acréscimos, o time estava seguro, as coisas estavam tudo bem. Não é verdade, beleza? Mas a gente vai falar, contextualizar mais isso pra frente. Vamos falar do jogo aqui, do que aconteceu, dos principais lances, enfim, e por aí vai. O Fortaleza começa o jogo até superior ao São Paulo. A gente falou aqui, vamos trazer vários pontos do pré-jogo
endossar a discussão, né, para corroborar com a nossa análise pós-jogo aqui, de muitas coisas que a gente salientou e que aconteceu. Fortaleza é um time agressivo, então ele consegue sim começar o jogo no Morumbi superior ao São Paulo, mais ou menos ali até os 10 minutos do primeiro tempo. Fortaleza conseguiu ter superioridade no comando do jogo, das ações do jogo. E logo aos 4 minutos, numa falha ali, num erro do Léo Pelé, o Fortaleza chega com muito perigo e o Wellington Paulista finaliza na trave. Esse é um ponto muito positivo do Fortaleza, que a gente mencionou aqui. Fortaleza, ele rouba a bola e organiza a jogada de ataque muito bem organizada, muito bem feita, as movimentações são muito bem feitas. Esse é um ponto que a gente pode mencionar no São Paulo, que precisa de evolução. São Paulo, quando rouba a bola, quando tem liberdade, ele parece não saber construir da melhor maneira possível a jogada para chegar ao gol do adversário finalizando. Se vai fazer o gol ou não, essa é uma outra questão. Eu digo para criar a melhor jogada possível com aquele espaço que você tem, com aquela bola que você recupera. O Fortaleza é muito perigoso nesse sentido e eu acho que tem até uma semelhança com o estilo de jogo do Palmeiras nesse sentido. Toma a bola e as movimentações são muito bem feitas no sentido de conseguir pelo menos criar uma situação boa de finalização. E, repito, o Fortaleza é melhor, né? Depois dos 4 minutos, continua tendo esse controle um pouco maior do jogo, mas aos 18 minutos ali, depois dos 15 minutos, mais ou menos, o São Paulo começa a controlar melhor, começa a se achar em campo, e aos 18 minutos, num belíssimo passe do Daniel Alves, que achou o Rigoni na cara do gol, o Rigoni acaba perdendo o gol, né? Finaliza, o Boeck faz uma grande defesa, mas o Rigoni poderia ter feito coisa melhor na cara do gol, poderia ter encoberto o goleiro, enfim, é uma jogada boa, o Rigoni faz muito bem essa ultrapassagem e o São Paulo teve aí a principal chance do jogo até então, né, começo do jogo, e logo em seguida o Daniel Alves perde um gol também, um passe genial do Benítez, né? Esse é o ponto que o Benítez traz ao São Paulo. Ele dá aquela famosa fatiada, né, na bola e entrega no pé do Daniel Alves, que finaliza em cima do Boeck, também perde o gol, a bola sobra, ele rola para o Bruno Alves, que não tem cacuete nenhum, chuta por cima do gol. Então, 2 lances seguidos de chances claras do São Paulo. E aí entra uma questão que eu quero falar da diferença que você tem, que a gente pode pontuar aqui, das vantagens que tem, óbvio, o São Paulo, que não tem o Fortaleza. A gente fala de um time com poder de investimento altíssimo, de um time com potencial técnico incomparável em relação ao Fortaleza, isso é indiscutível aqui, mas de que forma o Fortaleza equilibra o jogo contra o São Paulo e contra qualquer outro grande, de que forma o Fortaleza é o terceiro colocado. Não é na qualidade técnica, a gente sabe disso, o Fortaleza equilibra no potencial, na tática, na capacidade que ele tem de movimentação, de transição, de jogar no coletivo. É o time, o Fortaleza é o time, não são esses talentos individuais, e por isso a gente vê essas diferenças. O São Paulo, que acha essas bolas diferentes, coloca o jogador na cara do gol. O Fortaleza não tem jogador desse potencial técnico, mas ele tem e faz muito bem o coletivo. O coletivo do Fortaleza é muito constante, é muito equilibrado, sabe muito bem o que faz no jogo. Então é óbvio que se o São Paulo e outros grandes, que tecnicamente são melhores que o Fortaleza, encontrar esse equilíbrio coletivo, esse ponto de movimentação, esse jogo coletivo do Fortaleza, certamente eles vão ser melhor que o Fortaleza, porque tecnicamente tem jogadores melhores. O ponto é conseguir encontrar esse coletivo, essa movimentação, esse todo que o Fortaleza faz muito bem, e o Fortaleza do Vojvoda, e grande mérito do Vojvoda, beleza? E mais ou menos no primeiro tempo que acontece grandes jogadas, aconteceram outras durante o jogo, né, que é o que eu falei, o Fortaleza tendo essa constância maior durante o jogo, e o São Paulo com jogadas individuais de potencial técnico muito alto, jogadores que acham a bola diferente, acaba criando essas oportunidades, mas o São Paulo, ele oscila muito no jogo. Essa é a diferença. Ele tem uma jogada como essa, de um passe encontrado de forma diferenciada, mas em muitos momentos do jogo ele desperdiça jogadas tolas, jogadas fáceis, jogadas que ele escolhe, define errado a construção do jogo, beleza? E já no segundo tempo, Fortaleza de novo volta melhor que o São Paulo, né? Volta tendo as ações, volta marcando pressão, e aos 14 minutos a primeira mexida do Crespo entre o Lisieiro, Essara, e sai o Nestor e Benítez para tentar dar mais condição ofensiva para o São Paulo e jogadores mais descansados. Sabia-se que o Benítez dificilmente jogaria 90 minutos, beleza? E o Fortaleza também, até comentei, aos 18 minutos até comentei com o pessoal que eram substituições perigosas, porque o Robson é o artilheiro do Fortaleza até aqui, é um jogador perigosíssimo, e o Romarinho é um jogador driblador, um jogador liso. Então aos 18 minutos o Vojvoda coloca Robson e Romarinho e tira Vargas e David. Então, substituições, entram jogadores perigosos em campo. Nesse momento eu até comentei com o pessoal. Mas aos 23 minutos sai o gol do Rigoni. Em um contra-ataque, o Reinaldo puxa o contra-ataque e dá uma belíssima bola para o Rigoni, que domina no peito, né? Faz dessa vez sim uma movimentação muito inteligente do São Paulo. Esse que é o ponto que eu acho que precisa repetir mais vezes. Essa movimentação de concluir, não é nem a questão do sair o gol, é de conseguir concluir a jogada da melhor forma possível. O Reinaldo puxa, o Rigoni abre. Essa inteligência também do jogador, o Rigoni abre. Se ele não tivesse aberto, ficasse no meio da marcação, provavelmente seria um lance que não aconteceria nada. Então ele abre, procura espaço, procura se livrar da marcação, recebe a bola, né, bem posicionado, corta para dentro e faz um golaço de esquerda, um belíssimo gol no contrapé do Boeck. São Paulo 1-0. E aí novamente repito, o potencial individual de um jogador que o Fortaleza não tem e que o São Paulo se beneficia disso.
Bom, e aí o jogo continua, né, intenso, mas continua naquela mesma pegada, e aos 33 minutos, 10 minutos depois, novamente ele, Rigoni, né, eu já mencionei ele aqui em vários pré-jogo do que ele vem fazendo no São Paulo, certamente é o principal jogador de São Paulo hoje, jogador ambidestro, jogador que chegou e assim, é indiscutível a qualidade dele, o que ele tem feito para o São Paulo. Aos 33 minutos, de novo, numa bola retomada do São Paulo no contra-ataque, o Lisieiro que entrou, dá um excelente passe, né, a bola na frente, em profundidade para o Rigoni, que ganha na corrida do Tite, e aí nem dá para comparar a velocidade, e faz o 2-0. A partir daí, pro torcedor de São Paulo, por aquilo que foi do jogo, certamente o 2-0 era goleada, era o placar que ninguém esperava, né? Um 2-0 ir para lá, para Fortaleza com 2-0 a favor, seria fantástico. Então, a partir daí pro torcedor de São Paulo poder encerrar o jogo, ok? E mesmo assim, aos 36 minutos, o São Paulo ainda teve mais uma oportunidade, né? Mais uma chance ali com o Reinaldo. O Fortaleza sentiu um pouco o gol, não foi um negócio, nossa, o Fortaleza apagou em campo, mas ele sentiu um pouco os dois gols ali momentaneamente. Teve mais uma chance do Reinaldo, cruzamento do Daniel Alves que fez até que um bom jogo, e o Reinaldo chutou de direito, o Boeck faz uma boa defesa, a bola foi fraca também, mas o Boeck consegue fazer a defesa, ok? Aos 38 minutos, né, entra o Luciano e sai o Rigoni já cansado, e ali tem um sorriso, uma risada emblemática do Rigoni, que é aquele de alívio. Nós fiz 2 gols, nós estamos ganhando. É o cara contente com o jogo dele, contente, óbvio, com o resultado de São Paulo. E eu acho que todos os torcedores, no fundo, o torcedor de São Paulo tava rindo ali naquele momento, né? Porque 2-0, um jogo contra o Fortaleza, jogo difícil. Pela bola vem jogando Fortaleza, tava excelente. Mas logo em seguida, aí sim, a falha bizarra, bizonha, inadmissível do Volpi, um goleiro de time grande, que ele sai num passe do Robson, que eu falei, um dos bons jogadores que entraram. O Robson dá o passe pro Pikachu, que sai na cara do gol, mas o Volpi tenta interceptar, né, a bola antes de chegar no Pikachu, e ele simplesmente passa direto, ele fura a bola, ele falha grosseiramente e sobra no pé do Pikachu sem goleiro, que faz o 2-1. E daí o jogo fica complicado, né? O São Paulo que tava ganhando o jogo tranquilo, ainda tenta ali, ainda tem uma chance com o Reinaldo, que perdeu um gol na cara do gol. Uma ótima jogada do Daniel Alves, que eu falei que fez um bom jogo, né? Ele rouba uma bola ali na saída do Fortaleza, vem costurando, abrindo espaço, abre espaço muito bem e rola para o Reinaldo, que resolve bater no gol. Característica do Reinaldo, ele chuta mesmo, e inclusive o Luciano ficou reclamando, talvez a melhor opção ali seria o passe rasteiro. Tinha uns 2 jogadores livres dentro da área, provavelmente o Reinaldo nem viu, resolveu chutar pro gol, e mais uma grande defesa do Boeck. E o inesperado aconteceu de novo. Inesperado não, né? Porque isso vem acontecendo com muita frequência. O São Paulo toma aos 47 minutos o gol de cabeça do Romarinho, do baixinho Romarinho, gente, do baixinho Romarinho, pelo amor de Deus. E esse é um ponto que eu quero discutir aqui. O São Paulo toma o gol aos 47 de cabeça do Romarinho, com 3 zagueiros, São Paulo montado. E aí eu pergunto, eu vi muita gente, é o que eu tô falando, julgar as coisas individualmente. O São Paulo tomou esse gol do Romarinho porque o goleiro falhou, porque... Não é verdade. Esse tipo de lance aconteceu várias vezes durante o jogo. Mas o Fortaleza não finalizou bem as jogadas. O Fortaleza não acertou a finalização. E daí parece que o São Paulo foi consistente o jogo todo e só no final que isso aconteceu. Não é verdade. Tem outro ponto interessante aqui que eu quero trazer para discussão. Esses apagões do São Paulo, né? Muitas vezes a galera atribuía ao Diniz, né? O time do Diniz dá esse apagão. E não é verdade. Por quê? O time do Diniz dava esses apagões, o time do Cuca dava esses apagões, o time do Crespo tá dando esses apagões. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras, foi assim ontem de novo. Então é o time do Crespo, não é do Diniz. Na verdade, esses apagões eles têm sido frequentes no time do São Paulo. Não é o técnico, não é o Zezinho, o Joãozinho, enfim, por aí vai. Tem sido um problema do São Paulo. Quando ele toma um gol ali no momento que não poderia ter tomado, ele se desestabiliza. Então é importante pro São Paulo ali, diante das circunstâncias, manter mais o 2-1 ali naquele momento, ligar o sinal de alerta, até porque o gol do 2-1 foi uma falha bizonha, era para ter acendido o sinal de alerta e pelo menos garantido o 2-1, né? Naquela circunstância o 2-1 estava ótimo, o time consegue tomar o gol nos acréscimos e aí complica muito, porque a sorte é que não tem o gol fora. Aí vai para Fortaleza 0-0, Fortaleza leva vantagem, porque está acostumado com o gramado do Castelão, que tem sido um pasto. Inclusive o time do Fortaleza tem reclamado muito disso, Ceará tem reclamado muito disso, Ceará cogita mandar os jogos no seu CT, se eu não me engano, justamente pelo gramado horrível, e óbvio, eles estão mais adaptados com isso. São Paulo está acostumado a jogar no Morumbi, o gramado é muito bom, então é uma situação complicada para o São Paulo jogar fora, sem nenhum tipo de vantagem contra o forte Fortaleza. Repito, não é um time qualquer e tem feito ótima campanha, não é terceiro do Brasileiro por acaso, beleza? Eu quero trazer à tona aqui um ponto pra gente comentar o que foi o jogo e as características do time. Que é o que eu falei, não basta ficar olhando os lances cruciais do jogo, onde tomou o gol, onde fez o gol, mas vamos olhar a proposta de cada time, o que fez em campo cada time nesse jogo. Vou trazer aqui o mapa de movimentação pra gente ter mais ou menos uma base da média de ocupação de cada jogador dentro do jogo, dentro do campo, nos 90 minutos, tranquilo? Então, vou colocar aqui na tela a movimentação do São Paulo. Então, a gente vê aqui um São Paulo praticamente no 3-1-5-1, né?
se a gente for pegar como base aqui, claro, o critério da movimentação. Então a gente vê os 3 zagueiros do São Paulo na linha defensiva, o Luan também o primeiro volante do São Paulo na linha defensiva, e ali na linha de meio praticamente 5 jogadores alinhados, né? E aqui um ponto de destaque é o Pablo, o nosso centroavante ali praticamente a maior parte do tempo ficando no meio de campo. O que o centroavante está fazendo na linha do meio de campo? O centroavante tem que estar no ataque. O que ele está fazendo? Aí a gente percebeu durante o jogo, acho que a maioria do torcedor percebeu, vários momentos do jogo o Rigoni tentando lá no ataque, ele sim o único que está lá no ataque, o São Paulo dependendo do Rigoni, daquilo que o Rigoni fazia no jogo, daquilo que o Rigoni entregava no jogo, das movimentações do Rigoni. O Pablo nulo no jogo, tentando, claro, participando ali no meio de campo e tal, mas não é isso que a gente quer do Pablo. A gente quer o Pablo lá no ataque, a gente quer o Pablo produzindo ofensivamente, não é tentando ali no meio de campo. Pra mim, pelo amor de Deus, isso é um ponto crucial pra gente discutir. O Pablo é atacante, centroavante, tem que estar lá no ataque. Pra ele estar jogando ali no meio, é melhor você colocar o Lisieiro junto com o Nestor. É melhor você colocar outro jogador que é de meio de campo, tem mais qualidade que ele. Ok? É um ponto pra gente discutir aqui. Então a gente vê ali o São Paulo mais ou menos na linha de meio de campo, né, a movimentação base, e o Rigoni ali mais para o ataque. E vamos perceber aqui o seguinte, eu vou trazer aqui o Fortaleza e a gente vai perceber a diferença de agressividade dos times, ok? Bom, trazendo na tela aqui o Fortaleza. Então o que a gente vê aqui do Fortaleza? Logo de cara, só 3 jogadores no campo defensivo, que são os 3 zagueiros, inclusive 2 desses 3 zagueiros laterais de origem, ok? Tite e Tinga. E no campo de ataque, aí sim, o primeiro volante e o segundo volante no campo de ataque, né? Na maior parte do tempo, movimentação média aqui, ocupação, desculpa, média do campo. Então a gente vê os volantes Ederson e Felipe no ataque, no campo de ataque. E fora isso, os demais jogadores do Fortaleza também ocupando uma zona mais ofensiva do que os jogadores do São Paulo. Isso quer dizer que eles estiveram ali o tempo todo com a bola? Não, não. Por quê? A gente tem que considerar aqui, quando a gente fala da ocupação média do campo, quando você tem a bola e também quando você não tem na marcação pressão. É óbvio, se você pegar um time que marca mais atrás, um time com a linha mais recuada, a ocupação média vai ser mais atrás, vai ser mais no campo defensivo. Porque os jogadores não vão lá marcar pressão. Então esse é um ponto importante que a gente pode destacar do Fortaleza. Ele é agressivo na marcação pressão, ele é agressivo quando tem a bola, ocupa-se o campo de ataque e por isso que ele causa estrago, vem causando no brasileiro até aqui. É o terceiro colocado, não é à toa. E esse é um ponto que o São Paulo, a gente sabe que o Crespo tem como filosofia essa marcação pressão, mas o São Paulo ainda não consegue encaixar isso da melhor maneira possível. Além disso, outro ponto que eu quero mencionar aqui é o São Paulo precisa evoluir defensivamente, não dá pra dar espaço todos os jogos. Ontem teve umas 2 jogadas que o Crispim arrancou muito parecidas com o gol do Zé Rafael que a gente tomou do Palmeiras. Ele arrancou, ele tabela e ele sai na cara do gol. Na tabela, eu não sei, eu acho que depois o Bruno Alves consegue recuperar a jogada e desarmar ele, mas assim, é uma jogada perigosa. Não dá pra acontecer com tanta frequência. Não dá pro jogador arrancar no meio do campo do São Paulo, no miolo ali, com o Luan, com, sei lá, todo mundo ali, e ninguém faz nada. E o jogador chega na cara do gol, né? Chega com tanto perigo. Não é, repito, não é o Fortaleza. Todos os jogos isso acontece. E a principal diferença aqui, só para finalizar, que a gente pode mencionar desses 2 times, o Fortaleza, ele é muito mais constante no jogo. Quando ele tem a bola, ele trabalha muito bem a bola. O Fortaleza, as movimentações são muito bem feitas com a bola. O Fortaleza, taticamente, ele é um time muito bem construído. E o São Paulo, ele ainda está procurando se organizar, procurando se encontrar, se reencontrar depois do Paulista, claro. O São Paulo das finais do Paulista, ele era superior ao São Paulo de hoje. Ele era superior, pelo menos demonstrava ali. Claro que era uma amostra pequena, mas ele demonstrava. E no Brasileiro São Paulo começou muito mal, deu evoluída, mas ainda falta muita coisa. E vem demonstrando nos jogos isso. Não é à toa que o São Paulo tomou tantos gols no Brasileiro e fez tão poucos gols. Não é à toa, e também não é à toa que o Fortaleza fez tantos gols e tomou poucos. Entendem? É isso que eu quero trazer aqui à tona. Não é ilusão. Não é achar que o São Paulo deixou empatar o jogo simplesmente pelas falhas. Não, é dizer que o Fortaleza também durante o jogo foi perigoso e o São Paulo também durante o jogo falhou em alguns aspectos que poderia ter resultado ao Fortaleza chegar ao gol antes da falha bizonha do Volpi. Uma coisa não exclui a outra. Pra gente ter uma análise, galera, que é o que eu quero propor aqui, mais completa do que foi o jogo, não dos principais lances. Porque isso engana. Parece às vezes então que o time fez um jogo brilhante e o adversário simplesmente achou um gol ali numa falha, o que não é verdade. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, curtam, né? Compartilhem, enfim. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo jogo, pra gente fazer mais análise. Tranquilo? E espero que possamos passar. E agora o Crespo vai ter, esqueci de falar, se eu não me engano, 13 dias pra treinar, pra aprimorar esses pontos falhos que a gente comentou aí. Ok? Muito obrigado e fui!